Não, não, pode deixar ligado. Então vocês ficam sem vento, não. Eu vou me virar aqui. Vou preparar a garganta, né? Na nossa escola dominical, esse trimestre nós estamos estudando o livro de Mateus. E além de estudar no domingo de manhã, toda quarta-feira eu estou estudando com os irmãos aquilo que não está colocado na revista, né? Nós estamos passando para que o livro de Mateus seja um livro bem estudado. Eu tenho visto como alguns irmãos têm se surpreendido com algumas coisas de Mateus. Pelo menos quando nós vimos na quarta-feira passada acerca dos discípulos. Você lê na Bíblia que Jesus passando, chega no mar da Galileia e diz: fulano, segue-me. E eles deixam os barcos e acompanham Jesus. Jesus passa na coletoria, enquanto Levi diz: Levi, vem comigo. E Levi acompanha. E quantas vezes eu ouvi pregar no grande milagre em ouvir Jesus chamar e sair imediatamente. Mas na quarta-feira passada nós mostramos que não foi assim. Nós mostramos, lendo João no capítulo 1, quando, é João capítulo 1, é Lucas capítulo 1, não? Foi João capítulo 1, não. Quando Jesus chama, hein? É João, que depois do batismo de Jesus, já um pouco antes do batismo, João Batista apresenta Jesus aos seus discípulos. E a Bíblia mostra que os discípulos, depois daquilo, alguns chegam perto de Jesus e dizem assim: onde é que tu moras, mestre? E vão para a casa de Jesus. E eles são instruídos por Jesus. Depois João Batista apresenta de novo Jesus como o Cordeiro de Deus. E os discípulos deixam João Batista e acompanham Jesus. Passam a seguir Jesus. Então os discípulos passaram a ser ensinados por Jesus. Ali foi a chamada para que eles acompanhassem Jesus. Eles vieram para Jesus. E eles já estavam instruídos acerca de Jesus. E Jesus agora chama eles para o ministério. Você encontra isso no primeiro capítulo de João, a partir do versículo 15. Aí você volta para Mateus. E chegando em Mateus, quando você vê Jesus chegar no mar da Galileia, diz assim: olha, eu faço de vocês pescadores de homens agora. Eles já conheciam Jesus, eles conheciam a mensagem de Jesus, eles conheciam a pregação de Jesus acerca do reino. Então eles já viviam uma intimidade com Jesus. E agora passaram a seguir Jesus. Hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar o capítulo 5 de Mateus, que é exatamente o primeiro grande sermão de Jesus Cristo. Mas antes de iniciar o capítulo 5, eu quero trazer alguns fatos de Mateus, algumas curiosidades para os irmãos. Que o Evangelho de Mateus, ele tem uma divisão lógica dentro dele e muito interessante. A primeira parte, essa parte que nós estudamos, é a primeira divisão, que vamos chamar o prólogo, a introdução, os prolegômenos, como você queira chamar. E é exatamente do capítulo 1 até o capítulo 4 e versículo 25, você passa a história do nascimento de Jesus, né? Você passa a entrada de Jesus no ministério público, batismo de Jesus. E quando você transpõe esses fatores,
você vai encontrar o livro de Mateus dividido em 5 sessões bem distintas, que eu quero observar com vocês hoje. A primeira coisa que acontece é que o livro de Mateus, ele tem 5 sermões. 5 sermões. E esses 5 sermões, cada um é acompanhado exatamente de uma narrativa. Então o livro de Mateus, em todo o seu conteúdo, ele tem 5 sermões e 5 narrativas. O primeiro sermão, que nós chamamos o Sermão do Monte, e é o maior de todos, no seu tamanho, na sua complexidade, que começa no capítulo 5, no versículo 1 e vai até o capítulo 7, versículo 29. Esse Sermão do Monte, meus irmãos, ele vai trazer as características do novo reino, como Jesus vai manifestar, e vai mostrar exatamente as exigências que o rei faz para que as pessoas pertençam ao seu reino. Ele vai mostrar as qualificações desejadas para que alguém as possua, para poder pertencer ao reino que Cristo estava trazendo. Então a Bíblia começa com o Sermão do Monte. Sermão do Monte, muita gente pensa que só são as chamadas beatitudes ou bem-aventuranças, mas não, ele se estende. Nós podemos ver, abrindo o capítulo 5 de Mateus. Abram comigo o capítulo 5 de Mateus. Ele manifesta como devem ser aqueles que vão pertencer ao reino de Deus. E todos os sermões normalmente começam com esta frase: abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Tá certo? E aqui você começa no versículo 5, no capítulo 5, você vai ter os discípulos como sal da terra, a luz do mundo. Você vai ver o cumprimento da lei dos profetas, porque Mateus está escrevendo principalmente para um público de uma igreja que não era uma igreja judaica, mas era uma igreja judaica cristã judaica. Era formada por judeus e gentios. E tanto judeus como gentios passariam a ser chamados simplesmente cristãos. O que aconteceu quando o apóstolo Paulo ministrava. Aí você vem no capítulo 5, cumprimento da lei dos profetas, vai mostrar que a lei passou, os profetas passaram e uma nova forma de vida existe. Ele vai mostrar o relacionamento cristão, a partir do capítulo 6, acerca das esmolas, da oração e do jejum. Isso tudo nós vamos estudar. Depois ele fala do tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e ansiedade e solicitude pela nossa vida. No capítulo 7, meus irmãos, a continuação do sermão da montanha ou do monte. Ele vai falar sobre o juízo temerário, as coisas santas, a perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas e como ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Aqui, meus irmãos, no versículo 29 do capítulo 7, veja o que a Bíblia diz. Começa no versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso,
A multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aqui encerra-se o primeiro sermão de Jesus Cristo. No capítulo 8, tá certo? Começa a narrativa dos grandes milagres. Vai do capítulo 8, você vai ver, olha, o leproso purificado, o centurião de Cafarnaum, são narrativas agora, não pertencem ao sermão. A sogra de Pedro deve seguir a Jesus, Jesus apazigua a tempestade, os Gerzezenos, 9 paralíticos de Cafarnaum, vocação de Mateus, o jejum, a cura da mulher do fluxo de sangue, a seara e os ceifeiros. Tudo bem até aí. Quando chega no capítulo 10, começa o segundo sermão de Jesus Cristo, no livro de Mateus. Vamos estudar tudo. O que é o segundo sermão? O segundo sermão, meus irmãos, ele vai tratar dos objetivos do reino. Ele vai tratar exatamente como o reino tem que ser tratado, como tem que ser feito, tá certo? Então, a primeira coisa que nos objetivos do rei, que vai do capítulo 10 até o capítulo 12, versículo 50, a primeira coisa, e o mais importante aqui, é o comissionamento dos discípulos. Você vai ver no versículo 1, chamando aos 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem de toda enfermidade e de todo mal. Aqui começa o segundo sermão. Esse segundo sermão, Jesus vai falar, João Batista envia 2 discípulos, João Batista está preso, envia aqueles 2 discípulos para saber acerca de Jesus, e Jesus manda aquele recado para João Batista, né? Jesus vai falar sobre as cidades independentes, sobre o jugo de Jesus, tá certo? Então, o segundo sermão, ele termina aqui, ele continua no capítulo 12, falando que Jesus é o Senhor do sábado, a cura de um homem, termina no 12 e 8. Não, 12 e 8 não, ele vai terminar no capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, é meu Pai e meu irmão. No capítulo 13, começa a narrativa, entende? Desculpe, irmão, eu me atrapalhei aqui, atrapalhei bem. No capítulo 11, Jesus começa agora exatamente com a narrativa do capítulo 11, tá certo? No capítulo 13, no capítulo 11 até o 12:50. No capítulo 13, versículo 1 a 17 e 27, nós temos o terceiro sermão. O terceiro sermão, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntando-se a ele, ao seu pé, grande multidão, de sorte, entraram num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Aí Jesus começa a falar acerca de parábolas. Esse sermão trata da grande adversidade contra Jesus Cristo. E Jesus traz as parábolas do reino. Esse sermão é um dos sermões mais curtos que tem. Ele vai do capítulo 13, versículo 1 ao versículo 27. Tá certo? As parábolas vai do 13, 1 a 52. E na narração vai do capítulo
13, versículo 53 a 17 e 27. Eu estou me confundindo com minha própria letra aqui. Agora nós vamos para o quarto sermão. O quarto sermão vai tratar, a partir do capítulo 18, ele vai tratar da administração do rei no reino dos céus. Vai do capítulo 18, versículo 1 a 35, este sermão. É o quarto sermão, 18, de 1 a 35. E depois nós vemos a narrativa, que começa no capítulo 19, ao capítulo 23, versículo 39. Aí nós temos o quinto sermão. O quinto sermão é o mais complicado na sua explicação. Ele começa no capítulo 24 de Mateus. Por que eu digo que é o mais complicado? Porque ele vai tratar exatamente da expiação do rei. Começa no capítulo 24, sermão profético e o princípio das dores. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Aí Jesus vai começar a falar exatamente acerca da sua morte, do que vai acontecer com ele, da sua crucificação e da sua ressurreição. Tá certo? É o sermão sobre a sua segunda vinda. Agora a quinta narrativa está do versículo 26, versículo 1 a 28 e 15. Ela vai tratar da crucificação e da ressurreição de Jesus. O último sermão está no capítulo 28, capítulo 28, versículos 16 a 20. Então, este último sermão, exatamente a comissão do rei. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, e alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, quando as pessoas começam a estudar esta composição de Mateus, existem algumas pessoas que querem fazer um paralelismo entre essas 5 partes de Mateus, exatamente com os 5 livros do Velho Testamento, os 5 primeiros. Por quê? Porque nos 5 livros do Velho Testamento está contido o princípio das ordenanças trazidas para os homens, dadas por Deus a Moisés e trazidas para os homens. Então aqueles 5 primeiros livros, eles introduziram a lei de Moisés para a instrução do povo de Israel. Aqueles 5 livros procuraram exatamente, com as suas narrativas, contar a história da humanidade, tanto da queda
como também tem promessas quanto o restabelecimento da humanidade. Então, quando nós lemos os 5 primeiros livros do Pentateuco, muita coisa existe que nós vamos ver que dentro desses 5 sermões de Cristo existe também esse conteúdo. Quando vemos a preocupação da lei no Velho Testamento, nós vamos ver também em Mateus a mesma preocupação, só que a preocupação mostrando o significado da graça, sem retirar o conceito e a concepção daquilo que é pecado, mostrando até de uma forma bem agravada as consequências que o pecado traz, mas para depois mostrar também a misericórdia e o amor de Deus manifestado em Cristo para trazer a revelação de tudo isso. Vai nos mostrar que a lei foi muito boa, ainda no primeiro sermão, que a lei foi muito boa, mas vai nos mostrar o quê? Que a lei foi substituída. E talvez alguém pergunte por quê? Se era tão bom, por que a substituição? Gente, a vontade de Deus é soberana. Muita gente quer discutir aquilo que Deus faz, porque realizou, e quer criar uma forma de realização própria. Mas não é isso que a Bíblia mostra. O plano de Deus para cada época. E dentro do plano de Deus para cada época, Mateus nos traz exatamente a revelação trazida por Jesus Cristo sobre todas essas coisas. Então, no livro de Mateus, ao ser entendido por nós, ele tem uma relevância tão grande na nossa vida espiritual, que parece que foi colocado em Mateus um conteúdo especial, não só para o conhecimento acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca do Espírito Santo, mas para o conhecimento de tudo aquilo que Deus, através de Cristo, queria manifestar aos homens aqui na terra. A riqueza dentro do livro de Mateus, nos sermões de Jesus Cristo, é algo exuberante na vida espiritual. Quando nós começamos a ver exatamente até na forma de Jesus, na maioria das vezes, ministrar esses sermões, ele procurava sempre um lugar alto para estar ministrando. Só que uma diferença muito grande da forma como foi dada a lei. A Bíblia mostra que, para que a lei fosse dada, o Senhor desceu sobre o monte. Para que a graça fosse manifestada, o Senhor subiu ao monte. Para que a lei fosse dada, as pessoas não podiam se aproximar daquele local. O Senhor cercou com trovões, cercou com relâmpagos, e o Senhor falava no meio daquele trovão. Era aquele barulho forte que o povo se apavorava. Na manifestação da graça é diferente. Jesus, além de subir ao monte, nós devemos estudar isso acerca do monte, porque Mateus diz que Jesus subiu ao monte, Lucas diz que Jesus estava em uma planície, né? E nós vamos ver que não existe contradição. Pode até ter havido 2 momentos de Jesus repetir o mesmo sermão, porque em Mateus ele tem o sermão é completo, em Lucas tem uma forma concisa, falta muita coisa que não está em Mateus, mas isso não quer dizer que não foi o mesmo sermão, como também não quer dizer que Jesus pode ter trazido o sermão do monte Mateus e pode ter subido o monte também e ter falado quando Lucas se refere ao sermão do monte, mas não importa. Se foi um só, se completa. Se foi 2 vezes, quem é de nós que não repete uma mensagem?
Quando você vê que há necessidade de ser dito uma coisa para a igreja, ensinado uma coisa, você repete. Quanto tempo nós passamos aqui falando sobre evangelização, evangelismo e ganhar almas? Falamos meses aqui com vocês. E talvez seja preciso falar mais ainda, porque eu sinto que algumas pessoas esqueceram. A gente vê que algumas pessoas baixou aquele ímpeto que estava de ganhar almas, baixou. Talvez seja preciso repetir de novo, né? A história daquele pastor, que o crente chegou para ele e disse: irmão, faz 30 dias que o senhor prega a mesma coisa. Ele olhou para o irmão e disse: pois é, eu vou pregar mais 30 porque você não aprendeu ainda. Faz 30 dias que o senhor está pregando a mesma coisa. Ele disse: pois eu vou pregar mais 30 que você não conseguiu aprender ainda, pelo que eu estou vendo, não? Pegou ele, chamou para ele falar naquele dia no texto, ele foi para frente, gaguejou e não disse nada. Se eu vou pregar mais 30, que aí você vai aprender. Então pode ter sido isso. E como nós podemos ver, meus irmãos, eu estava falando, na graça, quando Jesus vai trazer as leis do reino na época da graça, o povo não fica separado, o Senhor chama para estar junto dele. O Senhor chamava a multidão para perto, os discípulos e a multidão para perto, e não precisava ter nada oculto, tudo era livre, não havia nenhuma forma de amedrontar, mas tudo isto foi para o crescimento e glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus pode ter pregado o mesmo sermão em outras ocasiões. Ele podia ter olhado e disse: o público hoje é diferente, eu vou tratar do mesmo assunto, porque esse assunto é assunto do reino, eu tenho que tratar sobre isso, né? Agora, Cristo, irmãos, ele expôs um verdadeiro significado da lei que não era cumprida. Nós vamos ver isso de uma forma clara. Ele chega a dizer: olha, vocês colocam uma carga pesada e vocês não tiram nem com o dedo, vocês sobrecarregam o povo, tá certo? E a graça deixa os pecadores dependentes unicamente da graça divina. É o que Jesus faz em Mateus. Ele retira toda aquela superficialidade de como eram ministradas as coisas de Deus, e ele coloca uma profundidade para que os seres humanos que ali estivessem, e nós hoje nos dias atuais, pudéssemos entender exatamente que somente através da graça divina poderia haver aquilo que Deus queria que houvesse. Tá certo? Cristo, meus irmãos, quando ele mostra na lei que a graça ultrapassa os limites da lei, ele chega e diz: olha, está escrito isto, 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 mas ele vai dizer: eu porém vos digo. Esse ventilador é muito bom. Obrigado, irmão. Ele vai dizer: eu porém vos digo. Ele não está desdizendo a lei, ele está acrescentando a lei, porque assim como a graça traz um grande benefício, a responsabilidade se torna maior. Não há uma obrigação, há uma liberdade. Então, tendo a liberdade, a responsabilidade é muito maior. Então Jesus estabeleceu um padrão elevado que os estudantes da Bíblia daquela época, os fariseus, os saduceus, né, os escribas, eles se assustavam diante daquele padrão que ele mostrava. O padrão da postura, quando ele ensinava, né? O Sermão do Monte, meus irmãos, ele manifesta do rei, os súditos do reino. Os súditos do reino. Então, até hoje, nós temos que entender quem são aqueles que pertencem ao reino de Deus. E quem deixou isso foi Mateus, exatamente.
deixou todas as verdades fundamentais do cristianismo. Ele teve a preocupação. E por que essa preocupação, pastor? Porque o judaísmo tinha padrões religiosos, padrões morais para a vida do judeu. E agora, na expansão do evangelho, os padrões seriam para toda a humanidade. Os judeus eram acostumados a cumprir ordenanças. Os gentios não tinham a obrigação de cumprir ordenanças. Então eles tinham que conhecer uma palavra de libertação diferente. Uma palavra que libertasse, e não uma palavra que escravizasse a pessoa para fazer aquelas coisas. E exatamente isto Mateus vai nos demonstrar dentro dos sermões de Jesus Cristo, né? O Evangelho de Mateus vai nos mostrar nesses sermões como e o que nós temos que fazer. Tu ligou? Nós temos que fazer exatamente para entrar no reino de Deus, para participar do reino de Deus. Então o Evangelho de Mateus nos deixa preocupados, nos deixa preocupados. Eu nunca li em Mateus como eu estou lendo agora, e nunca senti em Mateus o que eu estou sentindo agora. O Evangelho de Mateus, ele cria um repúdio dentro de você às coisas malignas. Ele cria um repúdio ao pecado. Ele cria um repúdio ao comportamento espiritual inadequado. Ele cria um repúdio à desobediência da palavra de Deus. Não quando nós lemos como um livro histórico, eu vou conhecer a história de Jesus aqui no Evangelho. Não, eu vou conhecer Cristo no Evangelho de Mateus. Jesus vai falar comigo no Evangelho de Mateus, tá certo? E o Evangelho de Mateus vai mostrar aquelas características espirituais que deve haver na nossa vida. Características que nos levam ao relacionamento com os homens e com Deus. Principalmente no arcabouço das beatitudes, né? Arcabouço das 8 beatitudes. Você vai encontrar o quê? A Bíblia vai te mostrar que você tem que ter humildade, tem que ser uma pessoa que tenha simpatia, uma pessoa que tenha mansidão, uma pessoa reta, uma pessoa que preze pela misericórdia, pela pureza, uma pessoa tranquila, e você tenha lealdade na sua vida. Você veja que a instituição dessas qualidades na pessoa, elas preparam a pessoa para ir para o céu. Então, quando Mateus está apresentando isto, ele está apresentando o reino de Deus, o que nós temos que fazer para entrar no reino de Deus, conquistar o reino de Deus e viver nas graças determinantes do Senhor Deus em seu reino. É importante que vejamos Mateus de uma forma totalmente diferente. Porque quando nós vamos, na próxima quarta-feira, permitindo Deus, começar a estudar as beatitudes, não sei quanto tempo vamos ficar nelas, porque me foi dito que as outras lições agora já vêm diferente, e nós continuaremos estudando Mateus até chegar o capítulo 28, o último versículo. Não estudando aquilo que está sendo estudado na escola dominical, mas tentando fazer uma complementação dentro daquilo que está dado. O pastor que preparou a nossa revista preparou muito bem, mas nós temos uma complementação para não ficar simplesmente alguns pontos, entendeu? Então o que nós temos que pensar, meus irmãos, é que de início no Sermão do Monte, Jesus vai mostrar que aqueles que pertencem ao reino, eles são possuidores de bem-aventuranças.
Então, se você lê Mateus, você se identificar em Mateus, você pode sair dizendo: eu sou um bem-aventurado, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que estou tendo um comportamento parecido com um comportamento espiritual, o comportamento de Deus. Nós nunca teremos o comportamento de Deus, nós nunca teremos a mente de Deus, mas nós temos que ter um comportamento avançando na direção do comportamento de Deus. Nós temos que ter uma mente que seja tomada pelo desejo de atingir a mente de Cristo. Eu digo atingir porque nenhum de nós vai atingir. A Bíblia diz que nós vamos crescendo de graça em graça, de conhecimento em conhecimento, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Atingiremos isso na glória. Aqui é o caminho da preparação. Aqui é o andar nesta direção. E na próxima quarta-feira, os irmãos podem pegar em casa e ler bastante o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu creio que a gente não vai passar do versículo 12, se conseguir chegar lá, tá certo? Se conseguir chegar lá, eu creio que nós não vamos passar do versículo 12, mas eu gostaria de pedir à igreja que lesse o livro de Mateus em casa. E leia, olhando e procurando que cada palavra, cada verbo, cada adjetivo, o que é que cada quer se reportar quanto à nossa vida espiritual e o nosso crescimento espiritual. Eu acredito que quando terminarmos de estudar o livro de Mateus, nós teremos uma vida espiritual totalmente diferente, pautada muito mais na graça de Deus, com maior profundidade e maior desejo de estar com o Senhor e servir ao Senhor. É esse o nosso alvo, é esse o alvo da igreja. Tá certo? Deixarmos de pensar aquilo que muitas vezes nós somos ensinados. Quando alguém pergunta o que são os evangelhos, normalmente a resposta que se dá é o seguinte: é a história de Jesus Cristo. Não é não. Tem a história de Jesus, mas os evangelhos são os livros que nos ensinam como tratar a nossa vida espiritual. Tem muita gente que diz assim: não, as cartas é para o doutrinamento da igreja. Gente, imagina um Mateus desse, que grande parte do que ele escreve são as palavras de Jesus. Será que o doutrinamento em Mateus é muito superior do que o que está em Coríntios, do que o que está em Tiago, em João, Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, Hebreus? Porque ali é o reflexo daquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos estão aplicando para a igreja. Os evangelhos não, principalmente o de Mateus. A finalidade é a mudança de consciência, tanto dos gentios como dos judeus, para formar a igreja do Senhor. Para que aquele texto de Mateus 16 e 18 possa se cumprir. Eu edificarei a minha igreja. Tá certo? Esse eu edificarei a minha igreja, ele se cumpre exatamente quando nós conhecemos as leis do rei. E é tão importante conhecer, que você sabe que a literatura jurídica, ela copiou muita coisa da palavra de Deus. E tem um brocado jurídico, brocado não, está na lei, que a ninguém é dado desconhecer a lei. Você sabe disso? Que a lei prevê, é ou não é, vocês que estudaram direito aí? A ninguém é dado desconhecer a lei. Como é que eu sou crente e não conheço aquilo que o rei Jesus ensinou? Porque Mateus é o evangelista que mais foca
os ensinamentos de Jesus. A contrariedade às coisas malignas, o desfazimento dos ensinamentos errados é trazido por Mateus de uma forma muito clara. Muito clara. E quando eu estudo Mateus, eu tenho um abrangimento muito grande, tanto em Marcos como em Lucas. Nem tanto em João, mas em Marcos e Lucas, porque João foi escrito com outro intuito. Essas coisas foram escritas para que creiais que Cristo é o Filho de Deus, e crendo vocês possam ter perdão dos vossos pecados. A finalidade de João é pegar toda a filosofia daquela época e modificar diante de Jesus Cristo, com o conhecimento da verdade e o desfazimento dos ensinamentos errados. A finalidade de Mateus, que muitas vezes nós defendemos que é um evangelho escrito para os judeus, é escrito para judeus e gentios, é escrito para a igreja que estava começando, a igreja nova, a igreja que Jesus queria e como ele queria. Então é muito importante, irmão, nós nos preocuparmos com Mateus. Muito importante você pegar a revista da escola, não, nossa revista da escola dominical, e você estudar aquilo que está ali, fazer comparações com o que está sendo dado. É interessante nós termos um crescimento espiritual como Deus quer que nós tenhamos. Amém, meus irmãos? Eu passei 5 minutos.